Eu sei que você não tem tempo, mas com as dicas que eu vou passar para você no vídeo de hoje, você vai conseguir otimizar muito melhor o tempo que você gasta na organização tanto da sua casa quanto da sua rotina ou até mesmo do seu trabalho. E isso faz com que cada segundo desse vídeo seja muito valioso. Portanto, eu acho que vale muito a pena você ficar até o final. E hoje, zero de enrolação, não vai ter nem vinheta, vamos direto ao conteúdo. A primeira dica para você começar a ganhar mais tempo com a sua organização é revisar e reavaliar as tarefas domésticas. E quando eu digo isso, eu digo para você fazer essa avaliação em três sentidos principais: a frequência, a importância e a necessidade. E o que eu quero dizer com revisar a frequência? Algumas tarefas a gente precisa repetir de tempo em tempo. Por exemplo, a cada semana, ou a cada mês, ou todo dia. Então, olha ali para as suas principais tarefas aí na sua casa ou então mesmo no seu trabalho e se pergunta qual a frequência que eu preciso fazê-la. Por quê? Porque às vezes você pode estar fazendo alguma dessas tarefas com uma frequência maior do que o necessário. Então, às vezes você precisa fazer algo apenas uma vez por mês, mas você está fazendo toda semana. E ao estar fazendo toda semana, você vai estar justamente gastando mais tempo sem essa necessidade. Você também pode avaliar, né, como eu disse, com relação à importância. Ver quais tarefas são mais importantes, quais são menos, para eventualmente, se você precisar escolher abrir mão de uma dessas tarefas, porque você não vai ter tempo, você não vai abrir mão da tarefa mais importante. Se você tem lá duas tarefas, lavar a louça e enxugar a louça, é claro que lavar a louça é muito mais importante. Mas caso você esteja correndo e vai se atrasar para o trabalho, acabou de lavar a louça, se você ainda for enxugar a louça, talvez você vai acabar realmente se atrasando para o trabalho. Mas não é tão importante que você enxugue a louça de imediato. Se você deixar ela ali, ela vai secar sozinha. Você pode, deixar essa tarefa para mais tarde. Aí também cabe a nossa reflexão sobre a real necessidade de algumas tarefas. Nesse mesmo exemplo de enxugar a louça. Talvez se você more sozinho, você usa pouca louça no dia a dia e não existe um real acúmulo de muita louça no seu escorredor de louças, talvez você não precise ativamente estar ali todo dia enxugando louça. Você consegue deixar elas ali escorrendo, conforme você vai lavando a louça ao longo do dia, deixa ali escorrendo e quando está seca, só guarda. Isso vai economizar esse tempo de ficar ali toda hora, tudo depois que lavou a louça, enxugar a louça. Então reavaliar algumas tarefas, às vezes você não tem a real necessidade de realizá-las. Outro exemplo disso, pode acontecer que você tenha roupas, peças de roupas com um tecido que não amasse tanto. E só de você lavar e já deixar ela no varal bem esticadinha, elimina essa necessidade de estar passando a roupa. Então é mais um tipo de tarefa que você pode estar eliminando aí por não haver essa real necessidade. Então avalie aí o que é realmente necessário, qual a frequência realmente necessária para você conseguir utilizar da melhor maneira possível o seu tempo e não estar desperdiçando tempo em uma tarefa que está muito repetitiva, você está fazendo com mais frequência do que deveria, ou você está dando mais importância à tarefa do que ela realmente merece e assim por diante. Segunda dica, vamos dividir as tarefas. Dividir e conquistar, aquele famoso lema, da arte da guerra, dividir e conquistar. A primeira divisão que a gente pode fazer é dividir as tarefas ao longo da semana. Por que a gente precisa fazer a faxina da casa tudo em um dia só? Se você está com o dia a dia apertado e não tem um dia que você possa se dedicar inteiro à faxina, ou então você quer deixar o fim de semana ali para você descansar, então vamos pegar essas tarefas dentro de uma faxina e vamos dividir, distribuir ao longo da semana. A mesma coisa para a organização geral da casa, você pode dividir, olha, na segunda eu vou dar uma organizada no guarda-roupa, na terça uma organizada rápida aqui nessa cômoda, na quarta ali na cozinha. Dividir essas tarefas ao longo da semana, de maneira que você possa encaixá-la no seu dia a dia. Mas outra divisão que você também pode, não só pode, como deve fazer, caso você more com mais pessoas, é dividir as tarefas entre os moradores da casa, porque a casa está de todo mundo, as tarefas também é interessante dividir, distribuir elas para todo mundo. Assim, ninguém precisa dedicar muito tempo enquanto os outros não precisam fazer nada. Então, distribui as tarefas para também ter essa distribuição do tempo que cada um vai se dispor a estar organizando a casa. Outra divisão que você também pode fazer é dividir as suas tarefas em subtarefas. Às vezes a gente tem uma tarefa muito grande e a gente pensa, nossa, eu nunca vou ter tempo de fazer essa tarefa. Mas se a gente dividir ela em várias tarefas menores que são de mais rápida realização, às vezes a gente consegue encaixar essas tarefas menores ali na nossa rotina ao longo do nosso dia. Outra dica, otimize processos que tomam
tomam muito tempo. Porque é fato, algumas tarefas, principalmente tarefas domésticas, tomam muito tempo. Por exemplo, cozinhar. Cozinhar pode ser uma coisa que demanda muito de seu tempo se você quer fazer a sua própria comida e ter ali a comida caseira todo dia. Então você pode otimizar esse processo. Por exemplo, ao invés de todo dia estar ali cozinhando o seu feijão, você pode pegar um dia da semana, cozinhar uma quantidade maior e separar em porções e congelar. Aí ao longo da semana você só vai descongelar e esquentar e comer. Outro processo que você também pode otimizar é lavar as roupas. Então você pode deixar suas roupas acumulando e quando chegar ali no fim da semana ou depois de 2 semanas, depende aí o prazo, você pega o acumulado de roupas e lava tudo de uma vez. Então você não vai precisar ficar parando com muita frequência para pega um pouco de roupa, lava e gasta um tempo. Depois, no outro dia, pega de novo, lava de novo. Você vai ter esse gasto mais concentrado em uma lavagem só. Quarta dica, faça listas de tarefas. Quando a gente trabalha com listas de tarefas, parece que a coisa flui melhor. A gente sabe exatamente o que precisa fazer, a gente consegue se dedicar melhor e usar melhor o nosso tempo para realizar as tarefas que a gente precisa fazer. E aqui 2 tipos de lista de tarefa que eu recomendo muito que você faça. Primeiro são as tarefas curtas. Faça uma lista de todas as tarefas curtas, tarefas rápidas, que é rapidinho, você consegue encaixar em qualquer momento do seu dia para fazer. Por quê? Uma vez que você tem listado esse tipo de tarefa, essas tarefinhas rapidinhas, quando surgir ali alguma janela de tempo no seu dia, algum momento, um intervalo entre 2 ou 3 tarefas maiores, e você estiver ocioso, você vai olhar para essa lista de tarefas rápidas e fazer, opa, eu preciso fazer isso daqui, isso aqui é rapidinho, por exemplo, preciso mandar um e-mail. Eu tenho 5 minutinhos livres aqui no intervalo, então, mandei o e-mail. Ou então, preciso regar as plantas, e você não tem muitas plantas, né? Vou dar uma pausa aqui, vou lá, rego as plantas, depois volto e continuo. Esse tipo de coisa. Então é interessante você ter essa lista de tarefas rápidas a cumprir, porque você consegue encaixá-las no seu dia. E outro tipo de lista são das tarefas importantes, porque essas são mais importantes de você justamente visualizar para não esquecer nenhuma delas. E assim que você conseguir se programar, se planejar para realizar, você já vai e cumpre elas. Você vai dar a justa importância para essas tarefas e não vai deixar nenhuma delas para trás sem ser feita. Então experimenta aí adotar listas de tarefas que você vai ver que você vai se sentir mais produtivo e você vai ver que as tarefas vão ser realizadas num fluxo bem melhor. Quinta dica, adote a regra dos 2 minutos. Por favor, já tem até um vídeo aqui no canal falando só sobre a regra dos 2 minutos. É uma regra que ajuda muito a gente nessa questão de aproveitamento do tempo, na questão de evitar o acúmulo de tarefas, na questão de evitar a procrastinação, né? E de aproveitar bem o nosso tempo para fazer o que a gente precisa fazer. E a regra dos 2 minutos, se você ainda não assistiu o vídeo, recomendo que você vá lá depois assistir. Mas em termos rápidos, a regra dos 2 minutos consiste em, se chega a você uma tarefa que leva menos de 2 minutos para ser feita, faça ela imediatamente. Então, leva essa regra dos 2 minutos, aplica ela na sua rotina que você vai ver a diferença. Muito mais tarefas vão ser realizadas, você vai conseguir aproveitar melhor o seu tempo. A sexta dica, que também está relacionada com a regra dos 2 minutos, é não acumule tarefas. Porque quanto mais você deixa as tarefas acumulando, seja as tarefas de casa ou as tarefas do trabalho, mais você vai ficar desanimado para fazer e mais você vai ver, nossa, vou precisar de muito tempo para fazer tudo isso e eu não tenho tanto tempo assim. Então, não deixe as tarefas acumular. Chegou uma tarefa? Resolve o mais rápido que você puder. Não deixa ela juntar com outra e outra e outra, porque aí você realmente não vai ter tempo de fazer tudo. Então vai fazendo aos poucos, assim que elas vão chegando, e vai lidando com elas, para elas não se acumularem. A próxima coisa que você pode fazer é manter o foco no que você está fazendo. Ou seja, se você começou a fazer uma coisa, começou uma tarefa, foque nessa tarefa, não para ela no meio e vai fazer outra coisa, porque outra coisa também é importante, depois você para e vai fazer outra. Não, começou uma. Foca nela até você acabar. Porque às vezes a gente está querendo ser multitarefa, está querendo dar conta de tudo, faz uma coisa aqui, depois para e vai fazer outra lá, começa outra lá, começa outra lá, e no final das contas acaba não fazendo nada direito. Então, começou uma coisa, foca nela para você ter certeza que você vai fazer bem feito e você não vai precisar refazer depois. Então, foca. Oitava, muito interessante essa, mantenha a sua superfície de trabalho sempre bem organizada. Então, se você trabalha em casa, ou trabalha no escritório, ou em algum outro lugar, e tem ali o seu ambiente de trabalho, faça o possível para manter esse ambiente de trabalho sempre bem organizado, porque a produtividade do seu trabalho depende
muito de quão organizado está esse ambiente. E é importante manter organizado não só enquanto você está trabalhando para o seu fluxo de trabalho ser mais fluido, mas também depois que você trabalhar, depois que acabou tudo, organiza as coisas, guarda o que estiver fora do lugar, para que no próximo dia, quando você chegar lá de novo, você não precisa gastar um tempo inicial para botar as coisas em ordem. Você já consegue começar logo trabalhando e não vai ter esse desgaste de onde estão as coisas aqui? Então, mantenha a sua superfície de trabalho, o seu ambiente de trabalho sempre bem organizado. Isso é muito importante. Nona dica, essa especialmente para manter a casa organizada, sem as coisas fora do lugar. Use caixas itinerantes. Eu fiz um vídeo muito recente, saiu um vídeo bem recente aqui no canal falando sobre caixas itinerantes. Ela está até aqui, a caixa que eu mostro lá naquele vídeo, essa caixa itinerante. E eu explico como que usa esse método da caixa itinerante justamente para a gente evitar o acúmulo de coisas fora do lugar. Porque junta uma coisa fora do lugar, depois outra, outra e outra. E quando você vê, a sua casa está cheia de coisas, todas espalhadas fora do lugar. E para evitar esse tipo de coisa, é interessante a gente ter justamente uma caixa itinerante para ficar ali, uma em cada cômodo, justamente para você ter alguma coisa ali que não pertence àquele ambiente, você deixa dentro da caixa itinerante daquele ambiente. E aí no fim do dia você pega essa caixa e roda pela casa, devolvendo os objetos dentro dessa caixa aos seus respectivos lugares. É uma prática que vai ajudar você a manter sua casa mais organizada e vai ajudar você a fazer isso de uma maneira mais rápida, porque você não vai precisar ficar pegando coisas espalhadas pela sua casa. Não, elas estão todas reunidas dentro dessa caixa, só esperando para você pegar essa caixa e devolvê-las ao seu lugar. Para saber mais detalhes sobre esse método da caixa itinerante, como utilizá-lo, quais os benefícios, as vantagens e os cuidados que você tem que tomar com ele, assiste o vídeo aqui do canal sobre essa caixa, eu vou deixar aqui na descrição e também aqui em cima nos cards. Depois desse vídeo você vai lá e assiste tudo direitinho. A próxima dica que eu tenho para passar para você é simplifique. Simplifique o máximo que você puder. E aqui eu falo para simplificar em alguns sentidos. O primeiro sentido é justamente simplificar na questão de, às vezes a gente quer fazer umas coisas muito mirabolantes que podem tomar muito tempo dentro da nossa rotina. Por exemplo, às vezes você quer fazer todo dia fazer um almoço que demora 2 horas o preparo desse almoço. Isso não é viável. Se você tem pouco tempo, você precisa simplificar um pouco as coisas. Talvez seja melhor você simplificar um pouco o seu cardápio, pegar receitas de um preparo mais simples, mais prático, para você colocar ali no seu dia a dia, para não tomar tanto o seu tempo. Mas também, além de simplificar algumas tarefas ali da nossa rotina, a ideia aqui de simplificar também ali de uma perspectiva mais minimalista, de se livrar de excessos, se livrar de tralhas, se livrar de distrações, porque quando a gente pensa lá no minimalismo, vem lá na cabeça os benefícios do minimalismo. O minimalismo ajuda a gente a ter mais espaço, a ter mais energia e a ter mais tempo, justamente ao se livrar dessas distrações, ao se livrar das tralhas, a gente também acaba tendo mais tempo para fazer o que realmente importa. Livre das distrações, tem mais tempo para o que importa. Então busque mais simplicidade na sua rotina, no seu dia a dia. E para te ajudar com isso, o canal de Origami está cheio de vídeos aí falando sobre minimalismo, falando sobre como simplificar as coisas, como tornar a sua rotina mais simples, mais leve. E tudo isso ajuda você a ter mais tempo no seu dia a dia. Agora, essa dica talvez seja uma das mais difíceis de se ouvir, mas ela é muito importante. Você precisa alinhar as suas expectativas à sua realidade. Por quê? Porque às vezes a gente tem essa vontade de ter uma casa 100% organizada o tempo todo, 100% limpa, 100% impecável. Só que a gente não tem tempo para fazer isso. A gente não tem tempo para manter uma casa no estilo, uma casa capa de revista. E se realmente for o seu caso, assim, você deseja uma coisa muito além da sua disponibilidade de tempo, você precisa começar a alinhar a sua expectativa com a sua realidade. Porque eu posso te passar 1 milhão de dicas para você otimizar o seu tempo na sua rotina. Mas se o que você quiser, se a sua expectativa for muito alta, aí não vai adiantar muita coisa, ainda vai faltar tempo para você atingir essa expectativa. Então talvez naquele exemplo lá do seu cardápio, da refeição, talvez a expectativa de fazer um cardápio muito elaborado todo dia da semana seja demais e você precisa adaptar isso à sua realidade. Ao invés de fazer aquele banquete mirabolante todo santo dia, talvez um arroz e feijão ali, pelo menos nos dias da semana, e deixar um banquete mirabolante para os finais de semana,
seja algo mais condizente com a sua realidade. Mas não se engane, eu não estou falando para você fazer as coisas de qualquer jeito, não. Eu só estou falando para você realmente saber o que cabe dentro da sua realidade, não deixar suas expectativas tão altas, porque às vezes, por mais que a gente seja produtivo, a gente não consegue fazer tudo, a gente não consegue dar conta de tudo. E isso também pode nos levar à próxima dica, que é: saiba delegar tarefas. Porque às vezes você não tem tempo de fazer as tarefas que você acha importante, mas você poderia delegar a sua tarefa para outras pessoas. Então, seja ali delegar para outras pessoas que morem na mesma casa que você, ou então mesmo na situação de ter que contratar algum profissional para ir realizar essa tarefa no seu lugar e passar a tarefa, falar: olha, faz isso, tem uma conversa, como você quer que seja feito, e também saber aceitar o resultado que você vai obter dessa tarefa que não foi feita por você, sabe? Porque às vezes a gente fica um pouco desconfiado, fica com aquela coisa que é uma coisa bem feita, faça você mesmo, mas a gente tem que saber também delegar e saber receber de volta e tentar corrigir o que não está legal, tentar, né, fazer todo esse alinhamento também aí da expectativa com a realidade. Então, saiba delegar. Certo? Então, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. No mais, eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.